Shalom, pessoal. Bom dia. Como eu havia dito, que estaria hoje ao vivo, 7 horas da manhã, para fazer uma oração, dar uma palavra. Aqui estou eu. Eu gostaria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Nós estamos começando o ano de 2021 e essa palavra, na verdade, é uma palavra que foi dada ontem no culto. E Deus falou profundamente ao meu coração. E eu quero começar essa oração, começar essa palavra aqui no canal no YouTube, no canal no Instagram. Depois também será colocado, fixado lá no meu canal no YouTube. Eu quero começar essa palavra porque ela continuou queimando, ardendo dentro de mim. E eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração também. Eu acho que não poderíamos começar o ano de 2021 sem ouvir essa palavra. Essa palavra que fala a respeito de honra, que fala a respeito de promessa. Nós que muitas das vezes nos firmamos nas promessas de Deus, na nossa vida, e isso não é errado. Nós nos firmamos na promessa, naquilo que Deus prometeu, mas é muito importante também nós fazermos a reflexão e sabermos se nós estamos seguindo as condições para que aquelas bênçãos se cumpram na nossa vida. Não é verdade? Então, vamos lá. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 27, se você estiver dirigindo, indo para o trabalho, enfim, se você estiver aí fazendo alguma coisa na sua casa, você pode somente ouvir, que eu creio que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Bem, todo mundo conhece um pouquinho da história de Samuel e da história de Eli e dos seus filhos, né? Samuel foi filho de Ana, e o filho que Deus prometeu a dar a Ana, e Ana fez uma promessa a Deus, que o entregaria para servir a Deus por todos os anos da sua vida. E assim foi, né? Assim que Samuel nasceu e que houve o desmame, Ana o levou e deixou lá com Eli, não é verdade? E aí vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi, aqui Deus estava falando com Eli, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, essa palavra aqui que eu gostaria que você guardasse ela no seu coração. Olha aqui o que Deus diz para Eli. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui Deus chama a atenção de Eli, né? E Deus pergunta para ele por que ele está honrando mais os filhos dele do que a Deus. Será que você tem honrado mais os seus filhos do que a Deus? Será que você tem honrado mais o seu marido, a sua esposa do que a Deus? Será que você tem sido mais fiel, você tem honrado mais o seu trabalho, a sua empresa do que a Deus? Eu gostaria que enquanto você fizesse os seus trabalhos aí, você refletisse a esse respeito. Porque talvez você se pergunta por que as promessas de Deus não têm se cumprido na sua vida. Por que você teve um ano tão ruim? E será que o ano de 2021 também será ruim ou será pior do que o ano passado? Só depende das nossas escolhas. Aqui no versículo 30, ele continua. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel,
Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Havia uma promessa na vida de Eli, de que ele e toda a casa, toda a família dele serviriam a Deus no altar perpetuamente, para sempre. E que dissera que eu e a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, olha o que Deus diz para Eli: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, no plural, né? Então aqui Deus ele está falando com Eli que existe sim uma promessa minha para você e para toda a sua casa, mas como você quebrou a condição, como você não está dentro da condição, longe de mim continuar deixando, permitindo que você me sirva dessa forma, longe de mim te honrar, já que você está sendo tão infiel, já que você está me desprezando, já que você está dando mais honra aos teus filhos do que a mim. Se existe uma coisa, gente, que Deus não faz, é dividir a glória dele com qualquer outra coisa ou pessoa. Deus jamais vai dividir a glória dele com alguém, seja com qualquer pessoa. Talvez você está aí, você usa a desculpa, não, a minha família em primeiro lugar. Não, porque Deus ama a família, por isso que eu não sirvo a Deus assim, assado, porque por causa do meu filho, por causa do meu marido. Deus não aceita desculpa, Deus não entende. A gente vive um tempo em que as pessoas, tudo delas Deus entende. Deus sabe o porquê eu fiz isso. Não, Deus não entende. Não, Deus não sabe. A única coisa que Deus sabe é que existe uma condição para que a promessa dele se cumpra na minha e na sua vida. E se você não estiver disposto a cumprir com a condição que existe, então desiste de receber a bênção de Deus. Desiste de ser honrado por Deus. Deus diz assim para Eli: longe de mim tal coisa. Bem, a história, se você continuar lendo aqui no 1 Samuel, você vai ver que logo em seguida Deus escolhe a Samuel, Deus chama Samuel, e logo em seguida Eli e os seus filhos morrem. E Samuel, ele é honrado, né? Samuel, que vivia ali naquele lugar, servindo a Eli, servindo aos filhos de Eli, sendo o faxineiro da casa de Deus, ele é honrado de uma maneira extraordinária, porque ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele se colocou debaixo da condição para ser honrado. E ele foi honrado, tão honrado que ele ungia os reis, né? Tão honrado que ele era maior, podemos dizer assim, do que os reis. E aí, o que é que você tem feito para ser honrado? Será que você tem apenas visto a parte de Deus, de que as promessas não se cumprem? Ou será que você tem se colocado? Você tem se colocado na posição, você tem refletido sobre a sua vida. A gente escuta muitas pessoas dizer: eu saí da igreja porque eu não recebi aquilo que eu queria. Eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja porque demorou muito para se cumprir na minha vida. Certa vez nós fomos atender uma pessoa e ela dizia que Deus havia mentido para ela, porque ela havia recebido muitas promessas de Deus e as promessas não haviam se cumprido. E a palavra de Deus, ela diz que Deus não é um homem para mentir, né? Nem filho do homem para se arrepender. E Deus aqui, ele deixa muito claro que ele não está arrependido de ter feito as promessas para a geração de Eli, para a família de Eli. Pelo contrário, eu imagino que Deus era triste de ver tudo aquilo acontecendo. E é assim na nossa vida também. Se nós não aprendermos a honrar a Deus, a colocar Deus como prioridade, a colocar a Deus antes de qualquer coisa na nossa vida, a termos ouvidos sensíveis à voz de Deus, então nós não vamos receber o melhor de Deus. Existe hoje, né, uma pregação de que a graça, ela cobre tudo. Você não precisa de fazer mais nada porque Jesus morreu na cruz por você. Mas isso eu falo que é o maior engano que pode haver, porque a realidade é que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Toda a palavra que tem na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse,
é de Jesus. E ele diz que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então, essa palavra que eu estou lendo com você agora, ela também veio de Jesus. Ela também veio de Jesus. Entende? Então, se nós não tivermos pronto, não tivermos acessíveis, não tivermos prontos a ser moldado pelo Espírito Santo, não tivermos ouvidos sensíveis à voz de Deus, então nós também não estamos prontos para ser honrado. O que é ser honrado por Deus? É ser abençoado por Deus, é receber os milagres de Deus. Existe uma condição, sim, para que possamos ser abençoados. E essa condição é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é honrar a Deus. Amém? Espero que essa palavra seja rema na sua vida. Eu espero que essa palavra, ela pegue você por dentro, ela faça você refletir durante todo o dia. Espero que você reflita se você tem honrado a Deus. Será que as promessas de Deus estão aptas a se cumprir em você? Ou será que Deus também vai fazer como fez com Eli? Longe de mim tal coisa. Será qual é a palavra de Deus? Será que Deus não está aí como fez com Samuel te chamando? E você ainda não está com ouvidos sensíveis para ouvir a Deus? Peça a Deus que nesse ano de 2021, Ele te dê ouvidos sensíveis à voz de Deus. Eu estou aqui agora, vamos orar, mas eu estou aqui agora exatamente em obediência a Deus. Como você vê, eu não tenho nenhuma condição, não. O celular está meio tremendo aqui, porque não tenho condição nenhuma de estar gravando, de estar falando, nem sei fazer isso. Mas eu estou aqui em obediência a Deus, já havia me falado para poder fazer isso, e ontem Deus confirmou na hora do culto. E eu disse para Deus isso: Senhor, eu não tenho nenhuma condição, ninguém vai ouvir. Tem tantas pessoas com mais condição, né, que gravam vídeos maravilhosos, com vinheta, com tanta coisa. E Deus disse para mim: minha filha, simplesmente faça o que eu estou mandando, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. E eu estou aqui, vou estar os 360 dias gravando, falando do amor, da palavra de Deus para quem quiser ouvir. Porque eu quero, não, porque eu decidi honrar a Deus. Honrar a Deus não apenas com as minhas palavras, mas com as minhas ações. E honrar a Deus também é fazer aquilo que Ele nos manda fazer, independente da circunstância ou do desejo do nosso coração. Vamos orar? Senhor, que maravilhoso poder começar o dia na Tua presença. Que maravilhosa é essa palavra, meu Deus, que veio como rema ao meu coração. E eu creio que também está indo e irá ao coração de tantas pessoas que ouvirá essa palavra e esta oração. Ainda estamos, Pai, no início de 2021, e a palavra que possamos receber a bênção do Senhor neste ano é honra. Senhor, nos ensina a honrar ao Senhor, nos ensina a colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Nos ensina, meu Deus, a negar a nossa vontade, os nossos desejos, meu Deus, e a ter ouvidos sensíveis à Tua voz. Porque, meu Deus, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, antes de nossos filhos, do nosso marido, da nossa família, do nosso trabalho, meu Pai. Que o Senhor venha antes de tudo na nossa vida, que o Senhor seja o primeiro, meu Pai, o primeiro, que venha arder no nosso coração o desejo de honrar ao Senhor com o nosso melhor, de honrar ao Senhor com os nossos desejos, de honrar ao Senhor com nossos pensamentos, de honrar ao Senhor com as nossas ações. Pai, eu oro por cada pessoa que está comigo agora e que estará. Deus, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, que o Senhor faça arder a chama da Tua palavra, que é verdade, da Tua palavra, meu Deus, que é escudo, da Tua palavra que liberta, que transforma, e que essa pessoa, se ela não tem honrado ao Senhor, meu Pai, que ela decida te honrar neste ano de 2021, que ela seja abençoada, que ela seja a própria bênção. Eu entrego este dia nas Tuas mãos e eu creio que essa caminhada, Senhor, não será fácil, será árdua. Estar aqui todas as manhãs nem sempre será fácil, mas eu creio que cada pessoa que se dispuser a honrar o Senhor e a dar ao Senhor esses primeiros minutos do seu dia, ouvindo a Tua palavra e orando a Tua palavra, eu tenho certeza que este é o maior princípio da honra.
é começar o dia honrando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, estando aos teus pés. E assim, Pai, eu estarei todas as manhãs às 7 horas aqui, meu Deus, honrando e glorificando o teu nome e falando da tua palavra, que é pura e que é verdade. Eu entrego nas tuas mãos cada pessoa e já agradeço ao Senhor, porque eu creio, meu Deus, que todas elas serão abençoadas nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve aqui comigo. Como eu disse, eu vou deixar fixado no IGTV e vou também colocar no YouTube para que você possa compartilhar com as pessoas esse tempo de graça, esse novo tempo, como a Nayara diz aqui na nossa vida, que eu creio que estaremos vivendo um novo tempo, um tempo de honra e um tempo também que seremos honrados por Deus. Que Deus abençoe seu dia, a sua vida e a sua família.